Fala aí, PMM. Product Marketing com menos teoria e mais dia a dia. Fala aí, PMM! Sejam muito bem-vindos ao podcast que fala na prática sobre como é atuar em marketing de produto, quais são os desafios, dicas e de tudo um pouco. Eu sou a Gabi Antunes, uma das fundadoras da comunidade Fala aí, PMM, e no nosso episódio de hoje, vale lembrar que tem o patrocínio da MoEngage, plataforma de insights e engajamento que ajuda empresas a criarem experiências personalizadas em escala, tanto em aplicativos quanto em sites. Se você quiser saber mais sobre como aumentar conversão, retenção e engajamento de clientes, é só acessar www.moengage.com para conhecer mais. Mas vamos ao nosso tema e a nossa convidada mega especial, Aline Martins, Head de Marketing de Produto no Quinto Andar, está com a gente hoje para conversar sobre carreira até liderança com todos os aprendizados e desafios. Eu estou muito animada, muito feliz em ter você aqui com a gente, Aline. Quer se apresentar para os nossos ouvintes, para quem ainda não te conhece, claro? Sim, obrigada, Gabi, pelo convite. Estou muito animada para estar aqui. Eu sou a Aline, eu sou Head de Marketing de Produtos no Quinto Andar e eu espero que hoje eu some de alguma forma para quem está ouvindo, seja trazendo novas perspectivas sobre marketing de produto, sobre carreira ou ajudando a clarear algum caminho para quem está escutando aqui esse podcast. E, novamente, estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Muito bom. Obrigada pela apresentação. Tenho certeza que o pessoal vai tirar bastante insight do nosso papo hoje. E para a gente começar, queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória. Minha trajetória profissional, ela foi um pouco padrão do que era no começo dos anos de 2010, né? Que a gente se formava, a gente fazia estágio e desse estágio a gente ia descobrindo outros caminhos, né? Então, mais um padrão ali de que escolhe um curso na graduação, você faz um estágio daquele curso e você vai descobrindo caminhos para sua profissão. Então, eu sou formada em publicidade e propaganda. Desde que eu comecei a graduação, eu comecei a estagiar na área. Acho que muitos publicitários que fizeram publicidade e propaganda começaram a sua carreira com o sonho de trabalhar em uma agência. Esse também foi meu sonho. Eu trabalhei em agências de publicidade em várias áreas, desde social media até estratégia de marca, de algumas marcas que eram atendidas ali pelas agências que eu trabalhei, mas não gostei de trabalhar em agência de publicidade. E isso foi ótimo, eu ter trabalhado em agência de publicidade para poder saber disso. E daí eu comecei a olhar mais o mercado de marketing mesmo, marketing dentro de empresas. E aí eu comecei a estagiar em algumas empresas com esse papel de marketing mais generalista. Naquela época, marketing fazia um pouco de tudo, desde comunicação interna até comunicação de produto, ou comunicação de marca, ou até cuidar de imagem da empresa, né? Comunicação institucional. Então eu passei por essas áreas ali no começo da minha carreira. E depois fui trabalhar numa empresa de agronegócio. Eu falo que foi minha escola para quem eu sou hoje. Trabalhei lá por muitos anos. Eu entrei com um desafio de montar um time de marketing. Eu não tinha nem terminado a graduação quando eu entrei nessa empresa. E eu já cheguei logo com esse desafio de não existia uma área de marketing, precisava se montar uma área de marketing. E eu comecei a fazer ali um papel de marketing mais generalista. Fiz essa construção de um time, era um time pequeno, mas fiz a construção de um time de marketing e ali eu trabalhei com tudo. Trabalhei desde comunicação interna, a comunicação externa, comunicação institucional, eventos, marketing de produto, que na época não tinha esse nome, né? Então fazia muito material de sales enablement, muito material para o time comercial, para vender os produtos da empresa que eu trabalhava. E fiquei lá por quase 7 anos. Amava trabalhar lá, amava o que eu fazia lá, só que eu cheguei num estágio de eu preciso de mais, eu quero aprender mais. Eu preciso ter pessoas que são mais seniors do que eu na área de marketing, né, na área de comunicação. E lá eu não tinha isso porque eu era a pessoa mais senior que tinha. Lá também foi quando eu comecei a fazer liderança de pessoas. Então, logo no começo da minha carreira, eu já comecei a fazer liderança de pessoas. O que também foi super desafiador, né? Porque eu tinha zero experiência. Entrei para montar um time, montei um time, já tive que fazer gestão desse time, ao mesmo tempo montar processo, entender o que a gente fazia, o que a gente não fazia, fazer planejamento, entender de budget, sem nenhum apoio, né, de outra liderança, porque era uma empresa pequena, então eu reportava direto para a pessoa, né, C-level, dono da empresa.
E aí eu cheguei em um momento que eu fui, né, eu sou uma pessoa muito técnica, eu já tinha feito pós-graduação em marketing, já tinha feito vários outros cursos para poder me dar esse suporte que eu não conseguia ter de experiência com outras pessoas. E eu cheguei em um momento e falei, poxa, para mim mesma, né? Poxa, eu acho que eu preciso explorar outras empresas em que eu vou estar sendo exposta a pessoas que já estão nessa área há muito tempo, ou pessoas que já trabalharam em companhias diferentes. E aí eu comecei a olhar para o mercado e tomei uma decisão muito intencional de que eu queria passar numa vaga que fosse numa startup. Porque eu falei, se eu quero aprender rápido, e eu sei que num ambiente de startup é onde eu vou ter que aprender rápido, eu não vou ter escolha. E aí eu comecei a olhar vagas, né? E aí fui para uma startup de jogos. Entrei nessa startup numa área de marca, de branding, era 100% brand. Trabalhei lá por quase 2 anos. E no final, assim, da minha trajetória ali dentro dessa empresa, eu comecei a fazer job rotation, né? Então ali eu comecei a trabalhar por projetos. Gostei muito de trabalhar por projetos, porque me deu uma visão de outras áreas que eu não tinha contato antes. E um dos últimos projetos que eu trabalhei lá foi no lançamento de um jogo, no lançamento de um jogo no meio da pandemia. E eu gostei muito. E me conectou muito com o que eu fazia de uma forma ou de outra ali dentro da empresa de agronegócio, que era falar de produto, criar proposta de valor, mensagens, posicionar esse produto no mercado, olhar para o usuário, quem é essa pessoa, qual é o comportamento, o que essa pessoa gosta, por que que esse jogo vai ser um sucesso, para quem que esse jogo vai ser um sucesso. E aí eu falei, poxa... E aí foi logo quando começou a palavra, o nome, Product Marketing, virar buzzword no LinkedIn. E eu falei, poxa, então tem um nome para essa posição. Existe uma cadeira de especialista para essa posição. É basicamente o que eu fazia na empresa de agronegócio, mas com produtos físicos, né? Mas existe isso para produtos digitais. Eu falei, nossa, interessante. E aí eu vi uma vaga no Quinto Andar de marketing de produto. Me candidatei para a vaga, fui contratada, estou aqui até hoje. Estou aqui no Quinto Andar há 4 anos. Enfim, aonde eu me tornei head, né, mais recentemente. E essa é um pouquinho da minha trajetória, assim. Então, algumas escolhas foram intencionais, outras escolhas foi meio, nossa, isso aqui parece ser legal, deixa eu ver como é que é. Na empresa de jogos foi basicamente isso. Eu queria ver de outras áreas, queria entender de outras áreas, e foi meu eu curiosa que foi me levando e me trouxe até onde eu estou aqui hoje. Muito bacana. E para quem nos escuta, pela fala da Aline, vocês conseguem perceber que às vezes a gente não tem o cargo de PMM, mas a gente exerce sim muitas funções de PMM e que, entendendo melhor cada vez mais como é essa disciplina, a gente se posiciona para tais vagas. Então, isso é muito direcionado para quem ou está fazendo uma migração de carreira ou me interessa por marketing de produto, mas eu não tenho experiência. Tá tudo bem. Você pode usar todo o teu repertório, como a gente já comentou também em episódios passados, porque PMM tem essa função, esse aspecto tão generalista que acho que é uma das coisas mais legais também da nossa disciplina, que permite que a gente faça muitas coisas e vá para muitos lados assim diferentes. Então fica também a dica aqui para quem tá escutando, para quem escuta a gente. E me diz uma coisa, você sempre quis ser head? Como que foi essa escolha assim para você, que você foi formatando na tua trajetória? Lá na empresa de agronegócio, eu me encontrei muito fazendo gestão de pessoas. Eu gostei de fazer gestão de pessoas, lá eu, né, atuei com pessoas, desde pessoas estagiárias, pessoas mais analistas, pessoas um pouco mais seniors, e eu gostei muito desse papel de troca, né? Eu vejo o papel de gestão de pessoas, uma troca, em que eu aprendo muito sobre eu mesma, sobre como se relacionar, como até mesmo mentorar. Eu falo que é um grande papel de mentoria, né? A gestão de pessoas. Como mentorar essa pessoa e até aquilo que você já aprendeu que não dava certo, ou aquilo que você aprendeu que tem um caminho que pode ser mais rápido para você conquistar algo que você quer, o quanto que não é legal de você compartilhar isso com as outras pessoas e ajudar as outras pessoas a crescerem, a conquistarem o que elas querem. Então, eu acho que o meu foco sempre foi fazer gestão de pessoas.
Eu sempre gostei muito disso, mesmo sendo uma pessoa muito técnica, tá? Eu nunca larguei a mão do técnico, inclusive a gente pode falar sobre isso, porque eu sou uma gestão técnica, eu coloco a mão na massa, eu realmente faço isso. E eu fui crescendo na minha carreira, né, de senioridade, e sempre fui buscando esse lugar de uma cadeira que eu pudesse fazer gestão de pessoas, porque era uma coisa que me dava propósito. Muito mais do que o trabalho técnico em si, muito mais do que o propósito da empresa como um todo. Então, minha chegada ao papel de head, ele vem desse lugar, né, do lugar de fazer gestão de pessoas, de estar nessa posição de mentora, de construção de carreira de outras pessoas. E assim se deu a minha chegada ao papel de head, né? Então, nunca olhei para esse nome de cargo e falei, eu quero ser isso. Óbvio, o nome de cargo, ele traz muito benefício, mas sempre foi para esse lugar de, eu quero fazer gestão de pessoas, eu quero estar numa cadeira de gestão de pessoas e não numa cadeira de muito especialista, muito técnica, porque a gestão de pessoas, eu gosto de falar que a gestão de pessoas me enche a alma. Eu realmente vejo propósito nisso. Então, foi uma escolha intencional a questão de continuar em cadeiras que eu pudesse fazer gestão de pessoas e, né, a gente ainda, aqui no Brasil, a gente ainda tem cadeiras dentro de marketing que só crescem se estão fazendo gestão de pessoas, né? São poucas cadeiras que a gente vê em algumas empresas, que é cadeiras muito sênior de especialista. Né? Então, se você pega uma Google da vida, você vai encontrar uma pessoa que é muito sênior, no mesmo patamar que uma pessoa que seja head ou diretora, mas é uma cadeira de especialista. Mas essa não é uma realidade para todas as estruturas de empresas que a gente tem. Então, isso acabou juntando e assim que eu cheguei nesse papel de head. Muito bacana. E teve algum momento que te marcou e que você comenta, eu sou mais técnica, coloca a mão na massa. Qual o momento que você percebeu de que, tudo bem, eu sou mais técnica, mas eu quero ser líder, eu quero gerir pessoas? Acho que ficou muito claro para mim, de uns 6, 7 anos para cá, eu acho que ficou mais claro. Então, na empresa de agronegócio, eu fiz gestão de pessoas, mas aquela, assim, era a oportunidade que tinha, eu me virei e dei o meu melhor para fazer isso acontecer. Mas depois, eu comecei a dar muita mentoria para outras mulheres, né? Em algumas comunidades que a gente tem, eu comecei a fazer muita mentoria. E eu falei, nossa, mas eu gosto disso. Eu gosto de mentoria, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de escutar as pessoas e como eu estou de fora, eu poder olhar de outras perspectivas. Eu falo que é olhar a Matrix de cima, né? Então, você sai da Matrix, você olha por cima e aí você consegue ver outros caminhos e trazer outras perspectivas. E eu acho que isso ficou muito claro para mim de uns 7, 6 anos para cá, que eu me via nesse papel. E aí eu comecei a ser mais intencional ainda em ser uma boa gestão, em ser uma boa líder de pessoas, além da minha parte técnica. Então, minha carreira inteira, eu sempre prezei por uma qualidade técnica muito alta e sempre foquei muito nisso, fiz muito curso, como toda pessoa muito técnica. Usei muito do meu tempo para me desenvolver na parte técnica. Mas nesse momento de mentoria foi quando me virou a chavinha de pera. Eu acho que eu preciso alocar um pouquinho do meu tempo em entender sobre pessoas, entender sobre comportamentos, entender sobre relacionamento, entender sobre escuta, né? Escutativa. O que é escutativa mesmo? Porque a gente fala escutativa, mas o que isso significa na prática? Entender sobre qual a mensagem que você passa quando você está fazendo uma gestão de um time, né? Você tem que pensar muito bem a mensagem que você está passando, porque pode ser uma mensagem muito boa, mas se ela não é entregue da melhor forma, ela pode destruir, pode desengajar um time, pode desengajar uma pessoa que é um super talento. Então, eu comecei a perceber isso e ser mais intencional. E aí foi quando eu também comecei a me aprimorar mais neste lado de relação, neste lado de pessoas. Não que eu não sou uma pessoa de pessoas, sempre fui. Eu falo que não tem como você trabalhar em marketing e comunicação se você não é de pessoas. Exatamente. Você tem que entender das pessoas para poder trabalhar nisso, porque senão você não trabalha nisso. Ou faz um trabalho que não vai estar com a qualidade necessária. Mas eu comecei a fazer isso de forma mais intencional no sentido de como eu me relaciono não só fazendo gestão, mas também gestão de pares, gestão de stakeholders, como eu me relaciono com outros níveis de stakeholders dentro de uma companhia, como que eu passo a mensagem, como que eu me posiciono, e aí isso foi ficando cada vez mais claro nos últimos anos.
aproveitando também esse viés técnico, preciso falar, gente, eu até tava dando risada quando a Aline mencionou, né? Ela falou assim, fiz todos os cursos possíveis, como normalmente uma pessoa técnica faz. Eu tive que rir porque, de fato, me identifico muito com isso. Tenho esse viés mais técnico também, e é muito legal perceber que você tem essa consciência e você usa o teu melhor tecnicamente para você aportar também valor ali nessa parte de liderança de pessoas. E acabei ficando curiosa, conforme você foi comentando, que é como que você equilibra esse seu lado técnico com a parte mais aspiracional, porque é o que você falou, o líder tem que ser muito intencional naquilo que ele quer falar. Dependendo do que ele fala, se alguma coisa sai do controle ali ou qualquer coisinha, em vez de engajar, desengajei. Como que você faz esse equilíbrio? O meu lado técnico, ele é um lado muito que preza pela qualidade do que vai ser entregue. E isso não quer dizer que eu também não tenho que engajar, né? Porque em qualquer papel que a gente não faz nada sozinho dentro de uma empresa. A gente sempre tem que criar bons relacionamentos e usufruir desses bons relacionamentos para a gente tirar as coisas do papel. Então, eu sempre tive isso muito dentro de mim, de que eu preciso dar muita clareza, eu preciso ser aspiracional, não só para as pessoas que eu estou liderando, mas para as outras pessoas que fazem parte desta companhia e que elas vão fazer parte do sucesso de um projeto que eu estou tocando, de uma frente que eu estou tocando. Então, isso veio muito natural, essa parte aspiracional. Eu não entendo o lado técnico como algo que tira totalmente esse perfil aspiracional de uma pessoa. Porém, todavia, eu como uma pessoa muito técnica, eu fiz cursos, não é mesmo? Porque a gente vai fazer curso para ser uma pessoa aspiracional. Então, eu fiz alguns cursos sobre liderança de pessoas, cursos mais relacionados à relações dentro de ambientes corporativos. Li muito livro sobre poder dentro da companhia, sobre ego, sobre relações dentro da companhia, sobre como você passa uma melhor mensagem, né? Como que você se posiciona, sobre como dar um feedback, né? Tudo isso tem uma técnica. E ao exercitar muitas dessas coisas, eu fui entendendo o que funcionava, o que não funcionava, o que é o meu estilo versus o que é o técnico, porque o técnico, ele te dá um pontapé. O que eu falo é que todo ensinamento, todo conhecimento técnico, ele sempre vai te dar um pontapé. Não quer dizer que aquilo está escrito em pedra e que vai ser aquilo que você tem que replicar para tudo que você está fazendo. Então, existem técnicas para você criar um bom relacionamento, para você liderar bem, para você dar um feedback, para você engajar. Existem várias técnicas. E aí eu acho que entender a técnica para mim foi muito bom para esse pontapé. E em cima disso eu trabalhar, ok, mas essa não é a Aline líder. Esse pedaço aqui faz sentido para mim, mas esse pedaço aqui não faz sentido, porque vai muito contra a quem eu sou e a quem eu quero ser dentro de um ambiente de trabalho. E aí eu fui tentando equilibrar essas coisas e fazendo isso cada vez mais de forma intencional. Eu gosto de usar muito a palavra intencional, porque um pedaço da minha carreira foi muito orgânico. Eu estava indo para aonde a maré estava me levando. Mas em algum momento eu fiz essa reflexão de, a maré está me levando, tá dando tudo certo? Tá tudo certo? Ótimo. Mas acho que agora eu consigo ser um pouquinho mais intencional e colocar minha energia onde eu realmente quero. Então foi nesta transição que eu comentei de 6, 7 anos atrás, eu comecei a fazer isso mais de forma intencional, de entender o quê? Que tipo de líder que eu sou. Existem várias técnicas e várias pesquisas na internet para você saber que tipo de liderança você seria ou que tipo de liderança que você é. Quer dizer que você é aquilo e é estático e você vai ser aquilo para sempre? Não. Mas isso te ajuda no autoconhecimento. Então, autoconhecimento para mim também foi muito importante para eu me tornar essa líder aspiracional e eu conseguir engajar e entender também que uma coisa que eu gosto de falar muito, e aí existem vários tipos de liderança, mas o meu estilo de liderança eu entendo do indivíduo que está no meu time. Então, cada pessoa que está no meu time, eu vou liderar de uma forma diferente, porque tem necessidades diferentes. Eu vou ter pessoas no meu time que são mais técnicas, que são mais pragmáticas.
E com essas pessoas, eu tenho que ter uma liderança mais pragmática, uma liderança mais que combina com o estilo dessa pessoa. Eu vou ter pessoas no meu time que são pessoas mais extrovertidas, pessoas que gostam de conversar, que gostam de falar da sua vida. E eu não vou ser a pessoa que vai fechar a porta, vai fechar e vai falar, não é para falar sobre vida pessoal aqui no ambiente de trabalho. Não vou ser essa pessoa. Então, eu consigo entender essas nuances, e eu acho que isso é muito importante para uma pessoa que quer ser líder, é entender que não existe uma receita de bolo e que você vai aplicar essa receita de bolo para todo mundo. Existem técnicas que vão te dar um pontapé, mas a sua reflexão, seu autoconhecimento, o seu entendimento do outro e até a sua intenção de querer entender o outro ajuda muito a você se colocar nesse lugar aspiracional, porque ser aspiracional para um perfil é uma coisa, para outro perfil é outra coisa. Então, para cada perfil de pessoa que você tem no seu time, ser aspiracional vai ser diferente, tem significados diferentes. E aí eu acho que, óbvio, tem alguma coisa mais padrão a nível institucionalizado, então de, poxa, passar a mensagem da companhia, entregar essa mensagem da melhor forma. Isso é algo mais padrão para todos os perfis que você tem dentro do time, mas no dia a dia, nessa liderança, eu acho que esse entendimento da outra pessoa que está daquele outro lado ajuda muito a você entender o que é ser aspiracional para essa pessoa, o que é aspiracional para essa pessoa, e aí eu sempre coloco no lugar de... Meu objetivo como gestão não é ser a melhor gestão aspiracional que existe no planeta. Meu objetivo é entender o propósito das outras pessoas que estão dentro do meu time e eu ser essa pessoa que vai ajudar, que vai abrir caminhos, que vai dar direcionamento para este propósito, para essas conquistas. Então, isso muda de indivíduo para indivíduo. Sim, isso é verdade, né? De conhecer a pessoa, porque ter um líder interessado é muito diferente do que ter um líder que tá ali no dia a dia, mas falta aquele viés pessoal. Tem que entender quem que é a pessoa por trás, o que ela gosta, o que ela não gosta, como que ela é, como que ela trabalha. No final do dia, somos uma pessoa só. Então, o profissional e o pessoal não tem como dividir. Você não tem como falar assim, não, agora quem tá aqui é a Gabi profissional. A Gabi pessoal ficou em outro lugar. Não tem. Então, tem que ter essa parte de respeito. Acho que o que você comentou ali de escuta ativa, de estar presente e escutar mesmo o que a pessoa tem a dizer e até interpretar. Eu acho que é quase como aplicar o que a gente faz de entender o nosso cliente, também entender ali quem tá dentro do nosso time, né? Perfeito, isso mesmo. Isso mesmo. Muito bom. E quais habilidades técnicas você sente que viraram o seu superpoder quando assumiu essas responsabilidades mais estratégicas? São algumas habilidades, tá? Eu acho que tem uma coisa que é muito importante de falar e que, para mim, foi muito importante de escutar muitas vezes, que é sobre, você é uma pessoa muito técnica. Às vezes a gente fala isso de uma forma pejorativa, né? Parece que isso é ruim, de você ser uma pessoa muito técnica. Eu não acho, tá? Não acho. Sendo uma pessoa técnica, eu não acho. Eu acho que ser uma pessoa técnica, se é onde você se encontra neste momento e é o lugar que tá fazendo sentido para você nesse momento, abraça isso. Não nada contra a maré. Abraça isso porque ser muito técnico abre portas. Tá? Então, na minha experiência, abriu muitas portas. Abriu portas para eu ser referência em alguns assuntos dentro das empresas que eu trabalhei. E eu ser referência me colocou numa posição de ser reconhecida por outras lideranças que eu não teria tanta proximidade e tanto relacionamento. E isso me deu muita visão dentro das empresas que eu trabalhei. Então, para mim, isso foi muito importante. A minha habilidade técnica, eu falo com o maior carinho que as minhas habilidades técnicas foi o que me trouxe até onde eu estou. Hoje, foi o que me trouxe até aqui. Então, acho que primeira coisa que eu queria compartilhar é sobre isso, porque às vezes a gente fala sobre isso com um tom meio de que ruim, né? Só ser uma pessoa técnica. E aí, um outro ponto de vista também que eu quero compartilhar é que ninguém é só técnico. Tudo dá para ser desenvolvido. Tudo é possível ser desenvolvido. Óbvio, vão ter coisas que vão vir mais organicamente em algumas pessoas, porque tá mais fácil, né? É mais natural, sai mais natural. Tem algumas coisas que a gente vai ter que estudar e vai ter que desenvolver. Então, para mim, o técnico era muito natural.
Eu li uma coisa, assisti um vídeo no YouTube, já estava sabendo, já sabia replicar, já sabia o que fazer, para onde ir, etc. O relacional, em alguns momentos da minha carreira, não foram orgânicos para mim, não foram naturais. Eu tive que aprender fazendo coisa e tomando tapa na cara, eu tive que aprender tomando rasteira, eu tive que aprender indo ler sobre, escutando podcasts sobre, conversando com outras pessoas, fazendo autoconhecimento, né, nas minhas terapias. Tudo isso foi me ajudando a moldar e a aprender e a me desenvolver no lado relacional, no lado pessoas, no lado como eu me posiciono e etc. Então, acho que essa é a primeira coisa que eu queria trazer, que eu acho que é importante de trazer. E quando a gente fala de habilidades técnicas que viraram meu superpoder, eu diria que é visão estratégica. E aí, visão estratégica, ela tem técnica. Visão estratégica, ela existe técnica. Não é só uma visão, não é pessoas que acordam e são super criativas e ela tem uma visão de longo... Não é assim que funciona. Visão estratégica é você entender, fazer uma leitura de cenário. Então, se você está numa empresa, você faz uma leitura de cenário e você entende para onde a empresa está indo. E você entende dentro daquilo que está dentro dali do seu escopo, ou dentro do seu time, ou dentro das possibilidades que você tem, você entende como que seu time pode levar a companhia para este lugar, para esse objetivo que a companhia tem. Isso é uma visão estratégica. E isso existe técnica, né? Fazer leitura de cenário, entender como estão as metas da companhia, entender quais são os objetivos da companhia, como estão os números da companhia, quais são as maiores dores da companhia hoje, aonde a companhia está sofrendo mais. Tudo isso existe técnica para você fazer e eu diria que esse é um superpoder, essa visão estratégica e visão de longo prazo, para não ficar tanto no tático, porque este é um problema quando você é uma pessoa muito técnica. Às vezes você pode botar muita energia sua no que é tático, e não estou desmerecendo o que é tático. Para mim o tático ele é super importante porque é o que faz as coisas acontecerem. Mas é entender o quanto que você usa de energia em tática e o quanto que você usa de energia em estratégico, para você saber curto, médio e longo prazo, e isso moldar o seu tático, tá? Então, acho que esse é um dos superpoderes. Um outro superpoder eu diria que é usar frameworks ao meu favor, tá? O que eu quero dizer sobre isso? Framework é uma buzzword, a gente fala muito sobre framework. O pessoal adora um framework. O pessoal ama um framework. Só que o meu ponto de vista sobre framework é que a gente precisa entender que um framework é um pontapé para a gente organizar as nossas ideias. Ele não vai solucionar nada. Se você não tem conhecimento profundo, se você não entende da empresa, se você não entende do seu usuário, se você não entende do seu produto, o framework só vai ser um framework, ele vai ser bonito e é isso. Então, você tem que ter esse conhecimento profundo. Como esse outro superpoder que eu comentei, que é essa visão estratégica, é um superpoder de uma pessoa técnica, isso ajuda muito na hora que você vai trazer um framework para poder organizar as ideias. Então, eu diria que um superpoder de uma pessoa técnica é saber utilizar um framework ao seu favor. Então, independente do framework que você está usando, tá, gente? Tanto faz qual é o framework que você vai usar. Mas é saber usar isso ao seu favor para organizar as ideias. Então, eu acho que esse também é um outro superpoder de pessoas técnicas, de conseguir sentar, olhar para o problema, usar um framework para poder moldar esse problema e ter muito claro o que é esse problema para depois pensar num plano tático, depois pensar na solução e etc. Então, eu diria que esses dois superpoderes são muito importantes para qualquer posição, independente se é product marketing ou não, para qualquer profissional. Esses dois superpoderes são importantes. Excelente. Acho que o framework vem com aquela ideia de que tem receita de bolo. E, na verdade, não tem receita de bolo. Cada um faz uma receita. E é com base no conhecimento que você tem, tanto da empresa quanto ali dos teus clientes, que você vai conseguir aplicar de maneira muito mais fácil e muito mais rápida o framework. Então, gostei muito e até poderia ser uma tradução, talvez, dessa palavra, que é o pontapé que você utiliza para começar a resolver alguma coisa ali que você tenha como objetivo. Então, fica a dica também para quem nos escuta, porque de fato é algo que o pessoal gosta bastante. E acho que todo mundo passa por isso, gente. A gente não fala isso de uma forma ruim, não. É porque a gente acredita muito no framework. Às vezes a gente vai buscar algo que, nossa, vai resolver meu problema. Na verdade, ele vai ajudar se você tiver o conhecimento que você precisa para fazer
a utilização dele da melhor forma. Acho que é esse o caminho. E, pelo que você foi comentando, consegui entender algumas coisas, mas se você pudesse indicar 3 skills, então 3 habilidades que um PMM precisa para chegar na liderança, quais seriam? As 3 skills que eu sempre trago, e isso é uma coisa que a gente preza muito dentro do Quinto Andar, e eu acho que conversando com outras lideranças de PMM, eu vejo que são skills super relevantes para você chegar num papel de liderança. Tem, óbvio, as skills técnicas, que você precisa entender a qualidade técnica que precisa ser entregue de um PMM, né? Posicionamento, proposta de valor, entendimento do cliente, entendimento de se o produto está realmente resolvendo a dor latente do cliente ou não, como você conta sobre isso, como você conta essa história para o usuário, como que você engaja esse usuário. Tudo isso é super importante, porque se você não tem pelo menos um conhecimento nisso, é difícil até de você liderar as pessoas do seu time e ajudar a destravar frentes com as pessoas do seu time. Então, eu diria que isso é, assim, uma das principais coisas que precisa já estar muito bem consolidado para você começar a olhar para uma cadeira de liderança. Tem gente que vira líder de marketing de produto sem ter trabalhado com marketing de produto? Sim, porque é uma cadeira generalista. Então, não quer dizer que você precisa ter tido um cargo de marketing de produto para você poder liderar marketing de produto. Mas você ter conhecimento comportamental, conhecimento de narrativas, de mensagem, de estratégias de posicionamento, de go-to-marketing, tudo isso facilita muito a sua chegada nessa cadeira de liderança. E aí eu traria agora as outras skills que são mais soft skills, que são super importantes, tá? Primeira delas é relacionamento. Relacionamento, ele é muito importante para essa cadeira de PMM, porque PMM não faz nada 100% sozinho, né? A gente tem dependências de muitas outras áreas. Então, como a gente tem dependência de muitas outras áreas, a gente tem que criar bons relacionamentos para as iniciativas e as frentes que a gente tem fluírem. E esses relacionamentos também facilitam na chegada de informação. Um bom PMM está sempre bem informado do que está acontecendo, do que vai cair, do que vai continuar, de para onde está indo o produto, de para onde está indo a companhia. E a gente precisa ter essas informações na mão para fazer um bom papel de PMM. Então, o relacionamento também ajuda nisso. Relacionamento também ajuda no sponsorship, né? Que é um papel de PMM em muitas companhias é novo e a gente precisa ter sponsors. Se a gente não tem sponsors dessa cadeira de PMM, não tem PMM. É PMM tentando fazer algo bottom-up, né? E não top-down. Então, o relacionamento também ajuda nessa construção de autoridade, nessa construção de sponsorship, né? E de começarem a ver o valor dessa cadeira de PMM. E essa é uma das skills super necessárias para uma pessoa que está numa cadeira de liderança, porque este é um papel de uma liderança, né? A liderança precisa fazer essa construção. É a liderança que faz essa construção de autoridade, é a liderança que posiciona o time de PMM, é a liderança que cuida da percepção e da reputação do time de PMM. Então, entender disso é muito importante e saber fazer isso é muito importante para você conseguir chegar num cargo de liderança. Principalmente porque você vai estar ali trabalhando com pessoas de produto, com pessoas de engenharia, com pessoas de design, pessoas de operações, pessoas de marketing, de brand. E eu vejo muitas vezes a gente, como PMM, se colocando numa cadeira de educar o que é PMM. E por muitos anos, eu acho que eu tentei fazer isso. E aí eu entendi que não é sobre educar, porque a pessoa que está ali do lado de produto, ela não tem obrigação nenhuma de saber o que PMM faz. Para esta pessoa que está do outro lado, esta pessoa tem um problema e ela quer resolver esse problema. Quem vai ser a pessoa que vai resolver esse problema? Que escopo que tem? Qual que é o nome do cargo que essa pessoa tem? Pouco importa para essa pessoa de produto. Essa pessoa de produto quer resolver esse problema. Então, a skill necessária aqui de você fazer essa leitura de cenário e entender que é menos sobre você tentar educar o que é o papel de PMM e qual que é o escopo de PMM, e é mais sobre, ok, você tem esse problema? Tá. Então, dá aqui para mim, eu vou resolver ele para você e eu vou te devolver uma solução. E você começa a mostrar valor e agregar valor, e isso você cria influência, isso você cria sponsorship, porque você conquistou esse stakeholder. Então, eu acho que esse é uma das outras skills necessárias para chegar num papel de liderança. E uma outra coisa que eu falo para um papel de liderança de PMM
eu gosto de usar essa analogia que é ser suíça. PMM precisa ser suíça, porque PMM, a área de PMM, eu gosto de falar que é a área que cuida da experiência de quem está lá na ponta, né? É a área que conecta tudo que está acontecendo dentro da companhia e faz com que isso chegue da melhor forma para quem está lá na ponta, para o usuário, para o ser humano que está lá na ponta. Para isso acontecer dentro da companhia, a gente não pode tomar partidos. Porque quando a gente começa a tomar partidos, a gente perde aquela outra skill que eu acabei de falar, que é relacionamento. Então, a gente não pode entrar nisso. Então, eu gosto de usar essa analogia de ser suíça. Eu sou parceira, meu foco aqui é resolver a dor do meu usuário, a dor do meu cliente. Eu vou ter relação com todas as áreas da companhia e eu vou fazer um papel de alinhar o que precisa ser alinhado com as áreas sem tomar partido e garantir com o foco principal de que a experiência que esse usuário merece, que esse cliente merece, eu estou entregando. E a gente só consegue fazer isso se a gente se coloca neste papel de suíça, neste papel que não vou tomar partido de nenhum time, não vou fazer juízo de valor, não vou dizer quem está certo e quem está errado, não vou ficar julgando. Eu vou ser o time que vai falar, tá, você tá com esse problema aqui? Pera, eu tenho esse outro time que tá com esse problema aqui, então vamos sentar e vamos conversar, porque no final isso vai respingar lá no usuário. Então vamos sentar e vamos conversar, vamos alinhar. E aí eu acho que essa também é um diplomata, exato. Melhor palavra do que ser suíça, eu gosto de usar suíça. Ser esse diplomata é muito importante para você chegar numa cadeira de liderança, porque quando você está nessa outra cadeira, você tem que ser visto pelos outros líderes da companhia como uma pessoa que é parceira. E a gente só constrói parcerias se a gente está focada em resolver a dor do cliente e não fazer juízo de valor e não apontar dedo. Então, eu diria que essa é uma outra coisa super importante para chegar nesse papel de liderança. Muito bom. E eu falei do diplomata, mas eu amei a parte da Suíça, então eu vou adotar. Quem tá escutando, ou se for meu time que tá escutando, gente, eu vou começar a usar, tá? Porque é muito bom. E é ser neutro, é defender também os interesses do cliente no final do dia e trazer isso para dentro de casa. Porque PMM tem esse papel de representar, de falar, e que às vezes o time vai estar ali imerso, não vai conseguir olhar e PMM vai levantar a mão e falar assim, gente, mas é o que o cliente quer? Será que é a melhor experiência que a gente está entregando? Então, seremos Suíça, ao mesmo tempo que olhando para quem que é esse nosso produto, né? Para quem que a gente vai entregar ali no final do dia. E você tocou em outro tema que eu achei muito relevante, que é também, hoje se a gente olha Brasil, o cenário Brasil, não necessariamente as empresas, na verdade, têm esse cargo de liderança voltado para a PMM. Muitas vezes temos ali um gestor, um líder, que não teve essa experiência antes, mas que ele é colocado ali por uma empresa, então entendemos que faz mais sentido, até porque talvez tenha algo relacionado ali à área e aos profissionais, é uma área relativamente nova quando a gente olha para outras também, e por ter esse escopo generalista, muitas vezes as empresas entendem que é possível fazer esses outros encaixes. Então, como PMM e também por ser entusiasta da área, eu fico muito feliz de ver você numa cadeira de head. E queria, na tua opinião, por que você acha que essa cadeira ainda ela não é tão comum? E quais são os benefícios, do teu ponto de vista também, para ter essa posição? Eu também tenho o mesmo sentimento, tá? Não são todas as empresas, não é comum no Brasil. E tem alguns motivos por trás disso, né? Acho que o primeiro motivo é muito novo. É uma função que ela é super nova no Brasil. Não só no Brasil, acho que em vários outros países ela tem uma novidade ali. Talvez em outros países que tem um apelo mais tech, Estados Unidos, alguns países ali da Europa, não é tão mais novo igual é no Brasil. E o que eu vejo é que muitas empresas estão na jornada ainda de entender o que PMM realmente faz. Porque é difícil de você explicar. Né, eu acabei de citar isso, né? De que o meu papel como líder não é educar a pessoa de produto qual que é o escopo de PMM. Porque é difícil você explicar. E eu nem sei se faz sentido a gente ficar fechando tanto o que é o escopo de PMM, porque eu acho que a gente perde oportunidade quando a gente faz isso, né? De falar, PMM trabalha com posicionamento, proposta de valor e go-to-market. Tá, mas e se tiver uma necessidade do negócio que não está em nenhum desses 3 grandes temas e precisa de alguém tocar? Por que não o PMM não pode puxar isso?
A gente tem conhecimento, a gente é generalista, a gente pode puxar isso. Então, eu sinto que existe ainda essas fronteiras de entendimento e muitas empresas cresceram muito suas áreas de growth, suas áreas de brand. E aí tem essa nova área de PMM e fica, tá, mas como que PMM se encaixa nesse todo? O que é PMM no mundo de marketing que já existe growth, já existe brand, já existe content, já existe social? Como que eu encaixo isso dentro da minha companhia, né? Qual que é o valor que agregaria para a companhia eu ter uma liderança ou um time muito especialista de PMM? E aí, o que eu entendo aqui de que o benefício de você ter uma área de PMM estruturada com uma liderança de PMM é que você realmente se foca naquilo que é product-led, tá? Então, aquilo que é liderado e levado por produto. Que muitas vezes, se você tem uma empresa que tem uma área de marketing e que várias funções estão ali dentro, muitas vezes acaba caindo muito para o lado da marca, né? De reconhecimento de marca, de presença de marca, e não sobre um produto específico ou um posicionamento de um produto específico no mercado para competir com outro produto que existe no mercado. E isso, às vezes, não fica ali, não cabe ali, até faz esse escopo, mas não tem uma pessoa intencionalmente olhando para isso e fazendo isso. O que eu vejo de muita fortaleza disso, né, de ter uma liderança, de ter um time estruturado de PMM, é essa coerência com produto, o que produto está entregando, com quem está na ponta, e você garantir essa narrativa, esse posicionamento, essa comunicação, que as mensagens estão chegando da melhor forma, e até mesmo a adoção desse produto, né? Adoção, engajamento, retenção desse produto. Então, eu vejo que é muito uma área que consegue conectar algumas pontas, que talvez em algumas companhias elas ficam mais soltas, entre a aquisição, né, aquisição de cliente, a proposta de valor que vai ser entregue, o posicionamento desse produto, a adoção, a continuidade, o engajamento, retenção, e passa a ter uma visão um pouquinho mais integrada dessa jornada como um todo. Quando você tem uma estrutura de PMM que olha para a jornada como um todo, desde a aquisição, topo de funil, até o final do funil e até a parte de retenção e de engajamento desse usuário. Eu acho que é um dos grandes benefícios, no meu ponto de vista, de ter uma área de PMM e também de conseguir ser a pessoa, o time que vai defender o cliente, independente de que sala que esse time está. Na minha experiência, já trabalhei em produtos que não estava muito claro qual que era o valor que eu ia agregar ou que problema que eu estava resolvendo para o cliente. E ter um PMM foi primordial para a gente poder fazer essa pergunta, do tipo, tá, legal, mas assim, eu não consigo gerar a adoção desse produto se não existe um interesse ou um fit, um product market fit com o usuário final. Então, vamos voltar umas casinhas para trás, vamos entender de onde que partiu. A gente tem produtos que começam de uma necessidade da companhia, mas não é uma necessidade do cliente. E tá tudo bem, existem vários produtos que vão começar por uma necessidade da companhia. Mas o papel de PMM é olhar para isso e falar, tá, então vamos olhar, entendi, necessidade da companhia é importante, sim, mas quais são os outros ganchos que a gente tem aqui para quando a gente lançar esse produto, eu trazer o retorno que eu quero? Porque no final eu tenho que ter a pessoa engajada querendo usar esse produto. Então, esse papel de PMM acaba conseguindo fazer mais isso do que outras áreas que estão muito focadas ali em growth, em marca, em posicionamento da marca em si, institucional. Então, é um pouco disso que eu vejo assim de benefício e ter essa dedicação, né? Essa dedicação, essa profundidade, esse alinhamento entre várias áreas que muitas vezes você não vai ter. Às vezes, né, em outras empresas que eu trabalhei, Growth não tinha tanta proximidade com o time de operações, que não tinha tanta proximidade com o time de produto. Eu vejo que uma pessoa de PMM acaba conseguindo fazer essa proximidade acontecer, porque a gente entende que todas essas engrenagens elas têm que estar rodando para o usuário que está lá na ponta receber da melhor forma e com a melhor qualidade aquilo que a gente vai lançar. Então, para mim, esse é o principal benefício, assim, essa coerência, essa visão de ponta a ponta, o impacto que isso vai gerar no cliente e para a companhia, né? Porque no final do dia, tudo que a gente lança, a gente quer gerar algum retorno para a companhia. E aí você tem uma pessoa, um time dedicado para olhar para isso, de ponta a ponta. Perfeito, gostei demais da tua resposta.
E fazendo um gancho aqui, hoje de manhã eu perguntei na comunidade o que o pessoal queria saber, que curiosidades que eles tinham relacionados ao quinto andar e também ali ao teu papel como head de PMM. Quando você fala ali das áreas, porque de fato o PMM ele tá ali como um conector, talvez, um facilitador, muitas vezes, com growth, com brand, com content, com todas essas outras estruturas. Como que é isso dentro do quinto andar? Como que PMM se relaciona? Como que vocês estão organizados? Ótima pergunta. Aqui no quinto andar, a gente está dentro da estrutura de produto e tecnologia. Então, a gente reporta para o CPO, que é o C-Level de produto. E eu acho que isso é muito importante para o sucesso do time de PMM. Não estou julgando outras companhias em que você tem times ali dentro do time de marketing, ou dentro do time de growth, ou muitas vezes em outros tipos de estrutura. Mas para o quinto andar isso fez muito sentido, porque a gente atua como um capítulo dentro da estrutura de produto e tecnologia. Então, a gente tem um capítulo de data, a gente tem um capítulo de design, a gente tem um capítulo de engenharia, a gente tem um capítulo de produto e a gente tem um capítulo de PMM. Então, é muito coerente a gente estar dentro dessa estrutura. Então, hoje, estamos dentro de produto e tecnologia e a gente se envolve com outras áreas, como marketing, como growth, como o time de brand, né? Brand fica dentro da estrutura de marketing, dentro do quinto andar. Então, no quinto andar, a gente tem uma estrutura de marketing. Dentro dessa estrutura, a gente tem creatives, brand, social, PR. A gente tem todas essas outras sub-áreas dentro dessa grande estrutura de marketing. E a gente tem a estrutura de growth, que não fica dentro de marketing, é uma estrutura apartada, tá? Ambas essas estruturas hoje estão dentro de operações, dentro do C-Level de operações, nosso COO. O que faz muito sentido também para o modelo de operação do quinto andar, essas áreas estarem divididas dessa forma. Como que a gente se alinha? A gente tem rituais, a gente tem proximidade. O que eu falei tanto aqui hoje de criar relacionamentos e manter esses relacionamentos, a gente tem isso com todos os outros times. Então, a gente tem ali parcerias dentro do time de operações, a gente tem parcerias ali dentro do time de marketing e todo o planejamento nosso, né, aqui de produto, a gente já mapeia quais são as áreas que vão ser envolvidas ou quais são as áreas que vão ser impactadas. E a gente, como PMM, tem isso como parte do nosso processo para a gente se plugar a essas áreas, né? Então, tudo isso faz parte ali desde o nosso planejamento, quando a gente está estruturando o que a gente vai atuar no semestre seguinte, ou no ano seguinte, agora falando de 2026, a gente já tem muito claro quais são as áreas que vão ser impactadas e quais são as áreas que têm envolvimento, têm ligação e que a gente precisa fazer um grande alinhamento. Então, isso já é natural aqui no quinto andar, de a gente se organizar dessa forma, mas grande parte do nosso dia a dia, nossa atuação está dentro de produto e tecnologia. Então, a gente participa de cerimônias de produto e de tecnologia, a gente tem rituais com os times de produto e engenharia, a gente faz parte dos rituais que tem ali um representante de data, um representante de engenharia, um representante de produto, um representante de design e um PMM. Então, a gente já se estrutura dessa forma. E o que eu gosto desse modelo é porque a gente está participando desde o começo, né? Então, a gente participa desde temos uma ideia, ou desde temos um problema. E a gente faz parte dessa construção. Então, temos essa dor do usuário. A gente precisa sanar essa dor. Vamos fazer um discovery. PMM está participando do discovery. Então, eu gosto muito deste modelo, porque quando a gente chega lá na ponta, que é, ok, estamos prontos para falar sobre esse produto, para posicionar esse produto, para fazer um GTM, o que for que a gente for fazer, PMM já participou de tudo. Então, a gente já tem muita clareza do que vamos falar, do que realmente faz sentido falar, do que a gente precisa fazer algum teste de mensagem para saber o que melhor penetra ali, do que precisa de um posicionamento de mercado institucional, do que vai ser um movimento de marca muito mais do que um movimento de produto. Então, a gente já fez aqui, né, no começo desse ano, a gente lançou 2 grandes produtos, um produto que chama QPreço, outro produto que chama Copilot, que a gente fez um movimento de marca, que foi o Inovações para Morar. Era um lançamento de 2 produtos, mas a gente entendeu que não era um GTM de produto, era um movimento de marca, um posicionamento institucional do quinto andar para se fortalecer
em tecnologia. Então, ele era muito maior do que um GTM comum de Product Marketing. E aí, a gente envolveu essas outras áreas. Então, teve o suporte todinho ali do time de marketing, de todas as áreas que a gente tem ali dentro do time de marketing, para fazer esse go-to-marketing. Teve ali saídas institucionais de PR, teve saídas sobre o produto em si, em PR, teve saídas em social de produto, saídas em social de marca. Então, a gente fez um grande trabalho a várias mãos, com várias áreas, e isso foi um entendimento ali em algum momento do time de PMM, de que talvez esse não seja só um GTM, talvez isso seja uma oportunidade para a companhia institucionalmente se posicionar no universo de tecnologia e fortalecer essa mensagem de tecnologia no mercado. Então, eu gosto muito desse modelo, como a gente trabalha e a forma que a gente se estrutura. Muito legal, porque essa é outra pergunta do milhão, né? Quem é PMM, em alguma vez já se perguntou, mas PMM deve ficar em produto ou deve ficar em marketing? E cada um é muito situacional, vai depender da empresa, o que ela precisa, qual que é o momento de negócio. E essa curiosidade sempre aparece. Mas será que tá dentro de qual estrutura? Do quinto andar, tá dentro de produto. Indo então para uma parte aqui de dicas. Que dica que você daria para quem também quer chegar no papel de head? Eu diria para você ser intencional com o caminho que você está trilhando. Então, se até agora você navegou para onde a maré estava indo, tá tudo bem. Eu também fiz isso, não tinha algo muito estabelecido na minha cabeça e fui indo e as oportunidades foram aparecendo, eu fui pegando a oportunidade e construindo minha carreira. Mas se você tá neste lugar agora de parar para pensar sobre isso, seja intencional porque facilita muito. E aí quando eu falo ser intencional, é você entender exatamente o que você precisa aprimorar neste momento para você chegar neste papel. E isso pode passar por várias coisas. Uma das coisas que eu sempre recebia de feedback era um feedback super positivo. Você é muito boa tecnicamente. Você é a melhor PMM que tem. A qualidade do seu trabalho é incrível. Mas eu falava, mas eu não sou só isso. Por que eu estou sendo reconhecida só pela qualidade técnica do meu trabalho? Eu sou muito mais, eu me dou super bem com todo mundo, eu colaboro com todo mundo, eu sempre trago todo mundo, eu alinho muito bem, eu tenho bons relacionamentos, mas por que sempre que vem alguma fala para mim, vem desse lugar técnico? E aí eu entendi que o lugar técnico falava mais alto e eu mostrava mais ele do que o outro lado da Aline, que é esse lugar de liderança, esse lugar de pensamento estratégico, esse lugar de parceria, esse lugar de relacionamento. E aí eu comecei a ser mais intencional em mostrar mais este meu lado, né? E aprimorar mais este meu lado. Então, escute as pessoas que trabalham com você, escute o que elas têm para trazer sobre o que elas percebem de você e em cima disso faça uma autoanálise. Eu acho que isso é muito importante porque foi assim que me deu o start de eu começar a entender que eu tinha que mudar a forma como eu me posicionava. Como eu me posicionava em reunião, como eu levava as mensagens muito técnica. Eu me posicionava de uma forma muito técnica. Então, por isso que eu era reconhecida pelo técnico e não pelas outras frentes que são super importantes para você chegar num papel de head. Então, eu acho que essa é uma ótima dica que eu queria ter tido antes, de escutar ativamente o que as pessoas estão te trazendo. E aí aqui você vê, era um feedback super positivo, né? Era um ponto de vista super positivo que eu estava recebendo, mas eu não estava escutando isso ativamente. E quando eu passei a escutar isso ativamente, eu comecei a entender, poxa, mas é isso que as pessoas percebem sobre mim. É isso o que eu estou mostrando. Mas para eu chegar num próximo papel, isto não vai fazer eu chegar neste próximo papel. O que vai fazer eu chegar nesse próximo papel são essas outras soft skills aqui, que eu acho que eu já faço muito bem, só que eu não mostro isso, eu não me posiciono, eu não vendo a minha imagem, a imagem que eu passo não é essa. Então, é uma nuance muito, muito sutil, mas que é muito importante de a gente fazer. Como que as pessoas estão me percebendo? Isso diz muito sobre qual é a mensagem que eu tô passando. E tá tudo bem não ser aquilo, a mensagem que você tá passando não ser aquela que você quer passar, mas escutar o outro faz você refletir e falar, tá, então como que eu mudo isso? Como que eu testo outras formas de eu me posicionar para eu passar essa outra mensagem que eu quero passar? Então, eu acho que essa é uma dica que foi muito relevante eu ter percebido isso e ter sido mais intencional na minha carreira. Bom demais. E infelizmente, gente, o papo tá bom, mas
tá chegando no final. E para fechar, o que a gente gosta de fazer é o papo no off, que são algumas perguntas e respostas rápidas sobre PMM. Então, a primeira delas, uma buzzword de Product Marketing que por você podia desaparecer. Eu já tenho um spoiler, mas vamos ver se confirma. É exatamente o que eu falei agora há pouco, framework. Porque eles ajudam a organizar o pensamento, mas um framework de proposta de valor sem ter um conhecimento aprofundado não serve de nada. Boa. E o que para você é uma piada pronta sobre Product Marketing? Piada pronta é quando o foco é sobre o lançamento. Então, o foco total está no lançamento, mas não no problema que está sendo resolvido para o cliente. Ou quando pedem um go-to-market, mas não tem recurso nenhum para fazer ele acontecer. E aí querem um lançamento magnífico, mas cadê os recursos? Esse é bom, esse é bom. E o melhor de tudo é se a gente coloca... Dá para fazer para amanhã? Ou um prazo super curto? Eu preciso mandar ou diminuir a um e-mail. Ao disparo de um e-mail. Esse é o GTM. GTM igual, disparo de e-mail. Só que não, gente, pelo amor de Deus. E se você pudesse criar uma lei universal para quem é PMM, qual que seria? Pergunte mais e crie bons relacionamentos. Como eu comentei, PMM tem dependências de outras áreas e quem constrói boas relações consegue criar estratégias com bastante impacto e consegue ter sponsorship, consegue crescer time, consegue se posicionar e ter autoridade. Muito bom. E para fechar, o que você anda estudando ou consumindo hoje? Pode ser livro, artigo, case, o que você recomenda para quem está escutando a gente? Eu tô numa fase de audiolivro, porque eu consigo lavar uma louça e escutar meu audiolivro. É muito bom eu tomar um café e escutar meu audiolivro. E eu tenho lido bastante sobre comportamento humano. Como eu disse, eu sou uma pessoa técnica e aí para eu aprender sobre comportamento humano eu preciso ler. Não posso só observar. E eu li recentemente A Arte da Sabedoria, que foi muito... Escutei A Arte da Sabedoria, que foi muito bom. Tem também a 48 Leis do Poder, que é muito interessante de a gente saber, porque a gente entende a dinâmica de leis de poder, tanto no nosso âmbito pessoal, quanto no nosso âmbito de trabalho. E isto é imprescindível para quem quer estar num papel de liderança, cargos seniors, é entender as leis de poder. Isso muda totalmente a forma como você vê o ambiente de trabalho, como você reage ao ambiente de trabalho. E outra coisa também que eu estava lendo, mas não terminei de ler ainda, que é A Arte da Sedução. Aqui fala muito sobre relacionamento, né? E aí o nome do livro fala sobre sedução, mas não é sobre seduzir ninguém, é sobre você construir bons relacionamentos e como que você constrói esses bons relacionamentos. São livros que vêm me ajudando a entender bastante padrão de comportamento, como é tomada a decisão, né? Como decisões são tomadas. Eu venho de um lugar muito técnico, então eu venho do lugar muito lógico, mas muitas decisões não são lógicas e isso me ajuda muito a contextualizar e fazer leitura de cenário. Muito bom. Vou aproveitar e vou deixar todos os links na descrição do episódio para quem se interessar também. E sabia que ia ser incrível, mas o episódio de hoje superou todas as minhas expectativas. Obrigada mesmo por ter topado e por todas as suas contribuições. Eu aprendi demais. Espero que quem está escutando a gente também tenha aprendido. E você quer deixar uma palavrinha final? Só quero agradecer de novo, Gabi. Obrigada pelo convite. Espero ter somado de alguma forma aqui. Fiquem à vontade, quem está escutando, se quiser me procurar no LinkedIn, se quiser trocar uma ideia, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, abrir portas, caminhos, pode me procurar. Eu demoro um pouco para responder às vezes, mas eu respondo, eu chego lá. E fiquem à vontade realmente, porque eu gosto de poder ajudar outras pessoas a dar perspectiva, então eu me coloco a essa disposição. E obrigada de novo. Obrigada a você. Muito bom, gente. Espero que vocês tenham curtido o episódio e não esquece de comentar e também compartilhar com outros amigos PMMs. Aproveita para interagir na comunidade e conta pra gente o que você mais gostou. E se você ainda não tá lá, também vou deixar o link aqui na descrição para você entrar e conversar com a gente. Então, muito obrigado. E obrigada, Moengage, pelo patrocínio e por você ter escutado até aqui. Nos vemos no próximo episódio.